Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Júlio consegue gravação e prova para Leonardo que ele é o seu pai. Garcia também revela para o Leonardo que Benjamin foi-lhe arrancado a vida e revela segredo macabro ao mocinho. Qual foi a maior e mais injusta morte de Contigo Sim? A do Sandro ou da Beatriz? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei e vem agora saber disso e muito mais a partir de agora. Me conta também de onde você está nos acompanhando. Geraldo está em seu escritório em estado de luto, isso porque ele acabou de perder um grande amigo que é o Duarte. Ele está conversando com o Álvaro sobre as negociações sobre o translado, cremação, cemitério, enfim, sobre tudo, e diz que o Dr. Leonardo foi quem pediu para que colocasse todos os gastos em seu nome. Isso porque o Leonardo quer fazer então isso por ele, já que os dois se gostavam bastante, apesar de os dois não se bicar bastante. Aí então o Álvaro está lá na sala do Geraldo para escutar tudo isso. E quando o Geraldo termina de falar sobre o que aconteceu com o Duarte, aí o Álvaro então pede para conversar com o Geraldo. Geraldo diz que está todos ouvidos e pede então para que o Álvaro prossiga. Nisso, Álvaro então conta para o Geraldo que o que ele quer conversar é sobre a Ângela. Quando ele fala isso, há um silêncio total ali no escritório. O Geraldo nem consegue sequer falar, porque ele tem a Ângela como sua filha, igual como se fosse a Samantha, e adverte então para o Álvaro isso. Ele então fala para o Álvaro o seguinte: olha, quero te advertir de uma coisa, seja o que for que você tiver de falar para mim sobre a Ângela, meça suas palavras, tome cuidado, porque eu tenho a Ângela como uma filha. Álvaro então já puxa a cadeira, parece que o destino era ter então sempre o Geraldo como o seu sogro, né? Porque o Geraldo adotou literalmente a Ângela depois de tudo isso. De tudo que aconteceu envolvendo então a ajuda, enfim. Vocês que estão acompanhando a novela, vocês bem que entendem que o carinho dos dois é de outras vidas passadas, só pode. E então eles continuam então aquele diálogo ali sobre a Ângela. Álvaro então pede para que o Geraldo ajude a Ângela agora, já que o Geraldo tem outros contatos, né? Trabalha na medicina, enfim, é dono de um hospital. E pede então a ajuda de Geraldo para ajudar a Ângela para que ela possa abrir a clínica dela lá na cidade, quanto ela sempre quis. Álvaro então começa a contar para Geraldo todos os sonhos e planos então de Ângela sobre aquele povo lá. Diz que é uma cidade onde as pessoas têm baixas rendas e que uma clínica lá seria então ótimo para eles, e esse é o sonho da Ângela. Então o Álvaro começa então a comentar tudo isso para o Geraldo, que escuta atentamente cada vírgula que o Álvaro fala. Aí pergunta então para o Geraldo, pergunta para o Álvaro o que ele quer então com isso. Álvaro diz que é poder levar um pouco de alegria para a Ângela diante de tudo que está acontecendo com o filho deles. Geraldo também pergunta para o Álvaro o que a Samantha vai pensar em Álvaro estar ajudando a Ângela a realizar esse grande sonho. Álvaro diz que não tem muito o que a Samantha pensar, porque o Álvaro está querendo ajudar a Ângela a conseguir abrir essa clínica lá na cidade dela. É uma cidade distante e assim a Ângela poderia ir para lá com seu bebê e ficar longe da Samantha, o que seria bem bom para as duas, porque já que as duas não se batem muito. Aí então o Álvaro pergunta para o Geraldo se ele está de acordo em ajudar a Ângela nesse projeto. Álvaro então fica ali atento à resposta de Geraldo. Geraldo já pensou sobre isso antes e diz então que a proposta que a Ângela tem para o futuro é uma proposta excelente e que ele vai falar com alguns contatos para ver se ele consegue adiantar alguma coisa. E pede então para que o Álvaro se retire, deixando ele ali sozinho em seu escritório. Ângela está em seu quarto folheando um livro, lendo um pouco, quando Geraldo chega lá chamando ela de filha, perguntando se eles podem conversar. E também informa sobre o Pablo, diz que ele teve uma ótima recuperação de uns dias para cá. Ângela fica muito feliz e diz que vai ver ele. Aí o Geraldo pede para que ela faça isso mais tarde, pois ela precisa conversar com ela urgentemente. E então Ângela quer saber sobre o quê? Geraldo diz que o Álvaro lhe procurou.
Aí então a Ângela já se assusta porque sabe que o Álvaro geralmente ele só apronta e pergunta o que dessa vez o Álvaro queria. Aí o Geraldo diz que dessa vez não foi nada demais, foi por uma boa causa e ele então quer conversar com a Ângela justamente sobre isso. Ângela então pergunta sobre o que conversaram e é nesse momento que o Geraldo conta sobre o que o Álvaro lhe revelou sobre o sonho dela então ir morar na outra cidade, abrir uma clínica, enfim, e começa então a conversar com ela enquanto a Ângela fica toda entusiasmada contando sobre o seu sonho que é verdade. Geraldo fica olhando ali para ela admirado, então com um leve sorriso em seu rosto. Aí é nesse momento que a Ângela pergunta para o Geraldo se ele está disposto a ajudar. Aí ele diz que sim, minha filha, eu estou disposto a te ajudar sim. E fica lá todo admirado, então, como o pai babão olhando então para a Ângela. E então pergunta para a Ângela se ela realmente está preparada para partir. No caso, se referindo a ela trocar de cidade, deixar de morar ali, de habitar naquele hospital que é de Geraldo. E ela diz que sim, ela está disposta a isso sim, porque ela já viu que o seu povo sofre muito e ela queria então proporcionar um pouco de alegria para aquela gente. E diz que ainda mais agora que ela está sozinha sem sua mãe e que esse é um dos seus projetos também, poder então tirar a Adela da cadeia e que elas possam ir juntas então morar naquela cidade. Aí ela diz também que isso vai fazer muito bem tanto para a Adela quanto para ela e também para o seu filho. Aí o Geraldo diz que ele fica muito comovido diante disso tudo, em saber que a Ângela tem um coração tão nobre, um coração tão bom, e fica radiante cada vez mais e encantado com a Ângela. Ângela agradece por todo o carinho que Geraldo tem por ela e diz que tudo que ela faz é de coração. Ela só quer retribuir um pouco do que já lhe deram no passado e diz que ela foi muito bem recebida e muito bem querida naquela cidade. E hoje ela só quer retribuir um pouco disso. Geraldo então começa a chorar emocionado diante do coração bom de Ângela e pergunta para ela, já que ela pensa em todos, o que ela vai fazer por ela, para ela. E sobre então ela continuar então com aquele sonho de ser médica. Fala ele então emocionado. Aí a Ângela diz que para tudo há um tempo e ela vai resolver tudo isso. Ela vai priorizar algumas coisas de acordo com sua situação. A Geraldo diz que é muito emocionante e muito lindo de se ver que a Ângela consegue ficar bem em qualquer lugar que ela chega e consegue contagiar e cativar a todos por onde anda. Geraldo, então chorando, diz o que ele vai fazer ali sem a presença de Ângela no hospital. E então, chorando emocionado, pede para que a Ângela continue confiando nele, pois ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a Ângela a realizar esse sonho e poder cuidar daquele povo que ela tanto ama. Ângela fica emocionada e diz também que o tem como um pai e o abraça forte. É um carinho único e exclusivo que os dois têm um para com o outro. Mais tarde, Geraldo está em seu escritório quando a Samantha chega fumegando em seu escritório para exigir saber por que o Geraldo cancelou todas as ações do consórcio que envolvia então o financeiro do lado de Samantha. Geraldo diz que ele observou um gasto enorme vindo então das contas de Samantha e ele decidiu cancelar então tudo que envolvia então o nome de Samantha por causa disso. Ele diz que está anotando alguns gastos desnecessários então ali e ele então está empenhado em mudar algumas coisas por ali. A Samantha diz que ela tem tanto direito quanto o Geraldo ali naquele hospital e que sua imagem, se referindo então às redes sociais que ela paga para poder manter então uma linha mais VIP por ali, diz que ela não vai então interferir em nada no consórcio que envolva o Geraldo, mas pede também que o Geraldo não se envolva nas coisas dela. Aí o Geraldo diz que é tarde demais, ele já tomou uma decisão e vai poupar o máximo que puder então no financeiro daquele lugar e diz então para a Samantha se preparar para isso, pois ele não vai mais liberar nenhum tostão para o lado então do consórcio de Samantha. Samantha diz para o Geraldo que ele não pode fazer isso. Aí Geraldo diz, não, tem certeza? Eu sou o dono e fundador desse hospital junto com sua mãe Beatriz. Então, eu acredito que eu tenho sim esse direito de fazer isso e muito mais. E também eu ainda sou o presidente do consórcio que eu e sua mãe fundou. E então, nós fizemos isso por muitos e muitos anos. E eu quero então que você recorde disso, porque você começou nessa relação aqui nesse hospital há bem pouco tempo comparado ao tempo que eu e sua mãe temos aqui nesse hospital. E eu já tomei então uma decisão. Essa decisão eu não vou mudar.
Aí a Samantha fala: "Ah, papai, papai", respirando fundo, e diz que essa foi uma das piores decisões que o Geraldo tomou em sua vida e que agora ele não sabe em que ele se meteu e pede então para que o Geraldo se prepare, porque a Samantha não vai ter pena dele e ela então agora sim vai poder fazer com que o Geraldo de fato a conheça. Faz ela então falando isso, prometendo se vingar do Geraldo e sair então da sala do Geraldo ali, ó, fumegando de raiva. Doutora Flávia e o seu filho chegam então no escritório da doutora, conversando sobre o que acabou de acontecer com o Duarte. O Dário conversa com a Flávia dizendo que é muito triste eles não terem conseguido encontrar um único familiar do Dr. Duarte para poder então levar ao crematório ou fazer até um velório ou coisa do tipo. Aí a doutora Flávia, que é muito triste terminar então a sua vida assim, tão sozinho, sem ninguém para poder então estar num momento como esse. E então a doutora Flávia se retira então para pegar um café. Nisso, Dário fica ali na sala sozinho e acaba então achando alguns papéis sobre a mesa então da sua mãe. Ele então começa a olhar, até porque ele é curioso, também se trata de sua mãe, e acaba então fazendo uma grande descoberta ali. Aí então ele pergunta à sua mãe o que significa ali. Aí então Dário lê que aqueles papéis se referem então à doutora Flávia trocar de hospital e que ela está participando também de um concurso onde ela pode ser escolhida como uma das melhores profissionais de sua área do mundo. Aí então ela, quando entra e vê que o Dário está ali então mexendo nos seus papéis, ela fica furiosa com o Dário e pede para que ele não se meta em suas coisas. Dário continua com um sorriso em seu rosto e pergunta então para Flávia quando ela pensava em contar que ela pretendia ir embora. Daí o Dário faz então uma grande descoberta sobre a vida de sua mãe, da doutora Flávia, mas ela não gosta dessa situação e pior ainda, por ela estar em luto, ela então fica muito mais chateada porque a situação que ela está envolve muitas outras emoções, até porque o Dário e a doutora Flávia também não estão muito bem, num clima muito bom entre mãe e filhos, não. Eles tiveram algumas advências também por causa de Clarinha, que ela não concorda que o Dário se case com a moça, sendo então essa grande diferença de idade entre os dois. Dário continua então insistindo porque a Flávia não lhe compartilhou então uma informação tão linda e importante quanto essa e pergunta então para a Flávia por que ela está pensando em sair tão repetidamente dali. A Flávia não conta que isso também tem a ver com o Dr. Júlio, no caso o capitão, porque ela, enfim, teve uma decepção amorosa com um homem e ela prefere então sumir dali. Aí então a Flávia pede para que o Dário não se meta em sua vida pessoal, porque ela não se mete na vida pessoal do Dário. Ela diz que tinha muitas coisas para poder comentar e compartilhar com o Dário sobre isso, mas enfim, como ele não gosta que se envolva nos assuntos dele, ela também não quer que ele se envolva nos assuntos dela também. Aí então o Dário diz que as coisas não são bem assim. Aí a doutora Flávia fala: como não? Eu, por exemplo, não gostaria que você roubasse a juventude daquela moça, se referindo a Clarinha, e mesmo assim você continua então vivendo esse romance onde eu não estou de acordo. Enfim, é melhor a gente encerrar esse assunto por aqui, porque eu não quero me meter em seus assuntos pessoais, na sua vida pessoal, e também não quero que você se meta na minha. Finaliza então a doutora Flávia. Leonardo recebeu uma papelada lá da delegacia, onde ele conversou com Garcia, onde os dois são amigos, e pediu então para que o Garcia lhe mostrasse coisas, provas também sobre o que aconteceu com Sandro, seu pai, naquele dia onde tudo aconteceu. O Garcia então cedeu algumas provas e algumas anotações também para o Leonardo conseguir então investigar mais a fundo sobre o que está acontecendo. Leonardo mal sabe que Mirtz e Aníbal foi quem matou o Sandro. Nisso, ele encontra um caderninho onde tem algumas anotações que falam sobre o Sandro e também sobre algumas coisas que ele fez. E então, o Leonardo cada vez mais fica chocado. Quando ele passa a folha, ele nota então que o seu pai tomou alguns remédios para hipertensão. Leonardo fica preocupado porque ele não era hipertenso. Quando ele troca mais uma vez de folha, ele se dá de conta com outra anotação, onde também desconfiam sobre a Mirtz estar envolvida no que aconteceu com o seu pai. Isso porque a Mirtz foi até então o apartamento do Sandro no dia em que tudo aconteceu e ela então negou para a polícia que ela esteve lá, sendo que
há provas que de fato a Mirtz esteve lá. Só que a polícia não tinha outras provas concretas para colocar então a Mirtz atrás das grades e então liberou a mulher depois então do depoimento. Outra anotação é que a Mirtz pediu o seguro de vida que tinha o Sandro, onde era uma fortuna, e que também visitou o Aníbal na cadeia várias e várias vezes. No final daquele caderninho há uma pergunta: será que o Leonardo sabe de todas as coisas que a Mirtz andou se envolvendo? E então o Leonardo fica bem preocupado, porque até ele mesmo está sendo questionado pela polícia. E qual papel o Leonardo teria em tudo isso? Disso ele não desconfiava, que a polícia poderia então estar com o seu nome em boca por causa do que aconteceu. Leonardo se preocupa, respira fundo e pergunta então a si mesmo: mamãe, o que você esconde? Fala ele então segurando aquele caderninho bem preocupado. Agora Leonardo vai então em busca de provas para incriminar a Mirtz ou limpar a barra dela de vez, se ela realmente tiver tudo limpo. Só que nós sabemos então que a Mirtz é mais suja que pano de chão e que ela está envolvida nisso e muito mais. Leonardo está em seu escritório ainda fazendo anotações importantes que possam então levar então a uma solução do crime que aconteceu com o seu pai, Sandro. Ele então faz anotações então envolvendo o nome de Mirtz, de Aníbal, da seguradora onde a Mirtz então pediu aquele seguro de vida, onde ela ficou com uma fortuna, teve que dividir o dinheiro com o Aníbal, que estava na cadeia, enfim, aquele rolo todo. Aí Leonardo está cada vez mais próximo então das pistas e se perguntando então o que tudo a ver então com o dia em que aconteceu de fato com o seu pai. Nisso, o telefone do celular então de Leonardo toca, ele atende e é o Garcia para dar uma péssima notícia para ele. O Garcia então conta para o Leonardo que encontraram o corpo então do inspetor Benjamin. Leonardo então questiona: como assim? Aí então ele diz que parece que fizeram isso para lhe silenciar e que lhe derrubaram com uma pancada bem forte na cabeça, resultando então na perca da vida então do homem. E diz então que eles estão investigando qual foi o último lugar onde o policial esteve. Aí, nesse caso, eles então vão começar a ligar cada vez mais as pistas até o nome de Mirtz novamente. E parece que da cadeia Mirtz não vai fugir, porque tudo liga totalmente a ela. O pior de tudo, gente, é o mundo de Leonardo desabar diante de tantas as coisas que estão acontecendo naquele momento, envolvendo a sua mãe, que é o seu mundo, o seu tesouro. Ele ama a Mirtz mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, porém, o Leonardo é um sujeito de bem com a vida e que não aceita mentiras e traições, e é justamente isso que a Mirtz está fazendo com ele. Aí Leonardo está tendo um dia pra lá de difícil quando Júlio entra em seu escritório. Leonardo diz para Júlio que não tem nada o que falar com ele e pede então para que o Júlio se retire. Júlio diz que não vai sair dali porque ele tem uma prova que vai mudar com a vida dos dois. E diz que depois que Leonardo escutar isso, o Júlio ele desaparece da vez da vida de Leonardo. Leonardo então pede para que a secretária deixe então o Júlio ali, pois eles precisam realmente conversar. Nisso, o Júlio não faz enrolação e já mostra então a gravação onde a Mirtz então confessa que o Sandro não era o pai de Leonardo e sim o Júlio, e que ela largou então o Júlio por causa de dinheiro, porque ela não queria ser pobre nunca mais, e que por isso ela nunca contou para ninguém que o Júlio é o verdadeiro pai do Leonardo, chocando então o Leonardo. E haja emoção, viu, gente? É reta final, cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei e muito obrigada por sua audiência.